18:08 no ar, o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 20 mil reais. Isso mesmo, uma picape Estrada Cabine Plus mais 20 mil reais só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Ainda tem 10 mil reais do Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. Você gosta de pipoca? Pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Pra passear, aqui e acolá. Pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Aqui estamos nós com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite para você, Delton Sá, para os amigos da Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes, lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também o canal Timaço da Vale, oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. E para você pedir a sua pizza, aquela pizza deliciosa, é só mandar um zap ou ligar para 988429514. Lembrando também que temos o Instagram aqui do nosso Timaço da Vale para você ficar bem informado. E é muito fácil, @Timaço da Vale. Segue a gente também lá no Instagram, Delton. Beleza, Marco Valério. Vamos então começar o programa Vale Esporte, trazendo notícias do Icasa. O Verdão já tá por lá, pro local do jogo. É assim, Aloysio? Boa noite. É isso, Delton Sá. Boa noite pra você. Quanto tempo, Delton Sá? Não falava com você, não é? Não lhe via. Cara Ô, feliz, rapaz. hein, esse dia todo, sem falar. Sem o cara tá aqui enchendo o saco, né? Acabou, Tava nada, viu? Acabou sua a gente paz, tava sentindo viu? sua falta. Principalmente JF estava sentindo sua falta aqui nesse programa. Boa noite, Marco Valério. Boa noite pra você, ouvinte ligado aqui na Vale FM. Estamos chegando, iniciando mais uma semana, trazendo os destaques do Icasa, que já está em Horizonte, que será a cidade, né, onde o Icasa vai entrar em campo pela segunda vez nesta Taça Fares Lopes. A equipe saiu hoje às 7 da manhã de Juazeiro e aí por volta das 4 da tarde já chegava em Horizonte e já realizou aquele primeiro trabalho lá no estádio Domingão. Lembrando que o Verdão ainda trabalha amanhã, novamente no palco da partida contra o Atlético Cearense. Aquele primeiro trabalho é para tirar a bagagem, né, das costas, para os jogadores irem soltando a musculatura e amanhã sim o Flávio deve realizar um último trabalho para ajustar posicionamento e também definir as dúvidas que ele tem nesse momento. Porque olha, Delton e Marco, no jogo de estreia diante da equipe do Caucaia, logo nos primeiros minutos, o Flávio já modificou todo aquele esquema que ele vinha trabalhando, toda aquela metodologia que ele vinha adotando durante a pré-temporada e assim começou, né, durante o jogo contra o Caucaia, jogando ali com 3 zagueiros, uma linha com 4 atletas, 2 volantes, 2 alas e 3 atacantes, mas logo no primeiro gol do Caucaia ele modificou, já mudou essa proposta, começou a trabalhar só com 2 zagueiros, colocando um homem no meio campo e colocando uma outra opção no ataque, que no caso, ali contra o Caucaia, foi o atacante Rogério. E pelo que a gente observa, ele deve começar jogando com o Rogério Ceni. Tem agradado o professor, já tinha agradado nos amistosos e agora também, mesmo com a derrota, o Flávio já optou por ele no primeiro tempo e foi ali uma saída para que o Icasa pelo menos tentasse produzir alguma coisa naquela partida. E o Rogério conversou com a nossa reportagem analisando a estreia e também a expectativa para enfrentar o Atlético. E outra, viu? O Rogério também comentou aquele ocorrido da última sexta-feira, quando bombas foram colocadas lá dentro do CT Praxidão, soltadas lá dentro do gramado do CT, e o Rogério vai falar sobre tudo isso. Boa noite, é verdade. A gente trabalhou durante praticamente esse um mês esperando uma estreia ímpar, né? Uma vitória seria muito importante, já que o campeonato ele é de tiro curto. Os nossos 2 amistosos foram bons, então a nossa expectativa estava lá em cima. Mas, na verdade, o que nós devemos fazer é esquecer a estreia e restart. Começar tudo de novo, pegar aquilo que teve de bom, que dificilmente numa derrota você consegue enxergar, mas é isso, esquecer e ir para o próximo jogo e desempenhar da melhor forma possível em busca desses 3 pontos.
O que é que o Flávio passou para vocês em relação a apagar essa imagem da estreia e reverter essa situação no jogo diante do Atlético Cearense? Não, o professor Flávio ele conversou com a gente e a análise dele com certeza foi igual à nossa, dos jogadores, de que a estreia foi pífia, né? Então nós devemos esquecer e começar o campeonato novamente pensando nesses 3 pontos, que é de suma importância se a gente quiser continuar vivo na competição. Então, o que o professor Flávio nos passou certamente foi isso, de que nós devemos ir com foco total, nós devemos nos concentrar a todo custo para que essa vitória possa vir para Juazeiro. Ô Rogério, na última sexta-feira, bombas foram arremessadas aqui dentro do gramado do CT Praxidão. Como é que você pessoalmente sentiu essa ameaça, digamos assim? Como é que você acha que isso impacta dentro do elenco? É verdade, é um protesto da torcida e nós jogadores estamos suscetíveis a isso, é da nossa profissão. Infelizmente isso acontece, mas o torcedor ele tem certa razão em nos cobrar. Não sei se a forma como foi cobrada foi correta, mas nós que estamos dentro das 4 linhas somos cobrados e devemos desempenhar um papel de suma importância e bom, porque vestir a camisa do Icasa não é qualquer coisa, é um papel e é uma tarefa difícil e que o torcedor certamente nos cobra porque a responsabilidade é grande. Mas quanto ao acontecimento, eu não tenho muito o que falar, mas entendo em parte tanto quem cobra quanto também nós atletas que alguns ficaram assustados, outros acostumados com a cobrança já souberam lidar de forma mais natural, mas que certamente é uma coisa chata do nosso trabalho. Muito bem, ouvimos aí o atacante Rogério Senna da equipe icasiana comentando esses ataques que ocorreram na última sexta-feira. E olha, depois das bombas vieram também as pichações. Os torcedores, não podemos, claro, afirmar que são torcedores, mas enfim, vândalos acabaram pichando lá os muros do CT Praxidão. Inclusive, a gente tem fotos que estão lá no Instagram do Timaço da Vale, que é o @Timaço da Vale. É um tom de ameaça, realmente, que está lá estampado no muro do CT Praxidão. Enfim, isso tudo com apenas um jogo, né? O Icasa só entrou em campo em uma única oportunidade na Fares Lopes, perdeu, é bem verdade. Por outro lado, já havia ganho 3 pontos, já que o Guarani de Sobral desistiu de enfrentar o Icasa e foi decretado o WO. E agora vai para o segundo compromisso, pelo menos em campo, o que seria aí a terceira partida, o terceiro compromisso do Icasa na competição. E a vitória, mesmo sendo fora de casa, é de fundamental importância para que o Icasa siga sonhando aí com a classificação, já que tem apenas um jogo nesta fase, que será daqui 3 semanas contra a equipe do Ferroviário, Delton e Marco. Eu acho o seguinte, o torcedor ele tem o direito de reclamar, até de fazer protesto, desde que não seja violento, desde que não haja ofensas nem físicas, nem ofensa moral a qualquer profissional do clube. Eu acho que é um direito que assiste o torcedor de fazer o seu protesto. Agora tem que ser de forma pacífica, não pode depedrar o patrimônio do clube, não pode colocar em risco a integridade física dos atletas. Quando você faz o que foi feito, joga bombas lá, com os atletas em reunião, com a comissão técnica, você coloca em risco a vida do atleta. Então eu acho que isso não deve acontecer. O torcedor pode até manifestar com gritos de guerra ali, na porta da entrada do treinamento. Eu acho que nem lá dentro, na área do treinamento, eu acho que isso pode acontecer, que é um local de trabalho privativo do clube, que inclusive tem evitado o acesso dos torcedores, até mesmo da imprensa, nos seus momentos de trabalho. Faz o protesto em dia de jogo, vai no estádio, enfim. Mas partir para agressão, achar que esse tipo de situação vai resolver, se o time ganhar, não vai ganhar por causa disso não. Pode ter certeza, não vai ser essa atitude que vai fazer o time melhorar não. É uma questão dos atletas em si, do trabalho, da condição que é dada aos atletas, do nível dos jogadores que o clube pode contratar. Então, uma série de fatores que levam, às vezes, ao resultado que não é um dos melhores. É quando você não tem o dinheiro, você não contrata os jogadores que você gostaria de contratar, quando você atua com as equipes que estão aí, que tem dinheiro para fazer investimento, estão disputando competições nacionais, tem uma condição financeira melhor. Tudo isso pesa na hora de montar um elenco. Sou extremamente contra esse tipo de atitude. Respeito muito o torcedor e principalmente o torcedor do Icasa, mas não posso concordar com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento de quem quer que seja, colocando em risco o profissional de futebol, como é o caso dos jogadores do Icasa.
Até porque, Delton e Aloysio, a gente já falou aqui diversas vezes antes do campeonato começar que nessa Fares Lopes o Icasa entrava num certo desnivelamento com relação aos seus concorrentes de grupo, com exceção do Guarani de Sobral, que está começando um trabalho agora, e o pior para o Guarani, começou até depois que o Icasa, mas não dá para comparar o tempo de preparação do Ferroviário, do Atlético Cearense e também do Caucaia com o Icasa. Muito menos o investimento feito no futebol profissional em termos de contratação para montagem de elenco. Então são elementos que tornam essas equipes mais bem preparadas e mais competitivas para essa competição. Sem se falar que são times que estão atuando no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o time do Caucaia, para enfrentar o Icasa, já tinha feito 8 jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, um time com ritmo de jogo, com nível competitivo de disputa de um torneio como é o Campeonato Brasileiro, diferentemente do Icasa, que estava há meses sem realizar uma partida profissional e que está montando o elenco agora para essa competição. Então, assim, o desnivelamento entre as equipes que já vêm trabalhando o Icasa é muito grande. O mesmo seria com o Guarani, né? Só que o Guarani pegou um grupo, assim, digamos, menos difícil. Mas, na realidade, o torcedor do Icasa tem que ter paciência, tem que compreender. Agora, temos que entender também, Delton, de que é um campeonato de tiro curto, com apenas 4 jogos para o time do Icasa, um dos quais ele nem vai realizar, porque já ganhou por WO do Guarani de Sobral. Então, esse jogo de quarta-feira agora contra o Atlético é um jogo com caráter decisivo, porque uma nova derrota praticamente vai deixar o Icasa sem nenhuma chance de classificação. Teria que ganhar o último jogo, torcer por outros resultados. Então, é necessário sim que o Icasa encare esse jogo de quarta-feira à tarde contra o Atlético como uma verdadeira decisão. Muito bem. Mais algum detalhe nessa primeira participação, Aloysio? Só destacar que o Icasa realizou trabalhos no sábado e no domingo. Foram trabalhos fechados lá no CT Praxedão. Ontem nós estivemos por lá e a gente observou que um pequeno grupo de torcedores esteve presente, mas não teve a entrada liberada. Acabou chateando ali, a polícia inclusive foi acionada, mas graças a Deus nada aconteceu. A polícia foi chamada por precaução, mas tudo em paz, pelo menos nesse primeiro momento. Esperamos que siga dessa forma, Delton e Marco. Valeu, Aloysio Vilar. Volta daqui a pouquinho trazendo mais informações aqui no Vale Esporte. E lembrar, Delton Sá, a transmissão do jogo do Icasa, quarta-feira à tarde. O jogo começa às 3 horas da tarde. Um pouquinho antes. O jogo é 3 horas mesmo? 3 horas em ponto, Delton. A não ser que a polícia atrase, igual o jogo de quarta-feira, que a gente ficou esperando 35 minutos para a polícia chegar no estádio. Marco Valério. Mas se a ambulância estiver lá, e se a polícia estiver lá, Marco e o Icasa, o ônibus do Icasa não errar o caminho de novo, Marco Valério. Aí vai começar na hora certa, Delton. Marco Valério. É só ligar o GPS, não será possível. Minha Nossa Senhora. Não, a cor mais simples do mundo hoje. Rapaz, não, a cor mais simples do mundo hoje. Se o motorista não conhece e se o supervisor do time não conhece, o cara abre ali o celular. E diz que o carro chegou nas carreiras, Google Maps, o ônibus encostou na esquina, os caras correndo pra entrar dentro do estádio. Aí, o Google ainda diz, ó, aqui tem um congestionamento, ali não tem, vai por aqui, vai por ali. Você bota lá, pelo amor de Deus, Ô, Delton. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim não dá. Pelo amor de Deus, assim não dá. Se o jogo atrasar dessa vez, eu nem acho tão ruim assim, viu? 3 horas da tarde. Você corra, meu amigo. Tô ligado. A hora, meu filho. A hora do timaço. 18h26, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Conosco também, Delton, tem pra você Cariri da Sorte, meu amigo Jader Guga, o Júnior Pitombeira, empolgado aí com o Ferroviário, que tá invicto na competição, rapaz, empolgado com o esporte,
né? Que também tá bem na Série B do Brasileiro. Mas ele o Vasco lançou. não tá, não. O Vasco, né? E o São Paulo tá marromeno, mas ganhou do Fluminense, né, Delto? Também quem é que não ganha daquele O Vasco, o São Paulo, aliás, ganhou do Fluminense de JF. Como é que um time desaprende a jogar daquele jeito? Pois é, rapaz, o negócio tá. Minha nossa senhora. Vai melhorar, Delson. Tenha Vai, o paciência. ano que vem. Bom, no Cariri da Sorte desta semana você pode ganhar uma picape Fiat Strada 0 km mais 20 mil reais. Isto mesmo, a picape queridinha do Brasil mais 20 mil no quarto sorteio do Cariri da Sorte. E mais 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte. 10 rodadas de R$1.000 e tudo isso com dupla chance. Compre já o seu Cariri da Sorte. Meu amigo, mude de vida, mude pra melhor. Compre o Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Só Fumê Service. Revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. É na Só Fumê Service. Na rua José Barrocos, número 408, telefone WhatsApp, é o 98805-4899, a direção é do Edilson, o doutor do Fumê. Muito bem, Delton Sá. Vamos falar também do ESC Cursos. Acesse agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho no ESC Cursos. Pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. E eu tô achando que o JF vai perder a pizza pro Ejaildo, Delton Sá. Marco Valério, 25 anos é bodas de prata, é? Isso. Pronto, pois a Dourado está completando bodas de prata nesse mês de julho. No dia 20. Festa danada, para você comemorar os 25 anos da Dourado Joias. O que é que você vai fazer? Você vai lá comprar e só vai pagar metade do valor do produto. Para você ganhar dinheiro, meu amigo. Você quer comprar semijoias para ganhar dinheiro, para revender, para viajar, para vender, por aí é só ir para Dourado Joias. Aproveita! Tem os melhores produtos, melhor banho, enfim, para você. Compra produtos para deplacar ou desplacar, você que sabe, meu amigo. Vai lá na Dourados, na rua Professor Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp é o 999933031. E o Instagram é o @DouradoJoias com 2 S no final. E quem não conhece ainda Delton Sá visualmente, dá uma olhada no nosso Instagram, Timaço da Vale FM, tá aqui, viu, Guga? Vai se assustar, se tiver muriçoca aí. Tá aí o Delton Sá. Bota com a Miranda, bota no telão, que as muriçocas vão tudo embora. Eita, Delton Sá. @Timaço da Vale FM, segue lá o nosso Instagram. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tem esfirras, lasanhas, beirutes e a melhor pizza da cidade. Esse Jader Guga, eu vou te contar, viu? É só você pedir a sua pizza. 98842-9514. Olha que eu conto a verdade. Bom, vamos falar também, não sabe de quem, de Já o Presentes. Pensou presentes? Já o Presentes, que na hora de você presentear, você já sabe o lugar. Você vai na Já o Presentes, o atendimento lá é espetacular, a variedade de produtos é enorme, tudo isso para você, facilidade no pagamento, tudo isso na Já o Presentes, na rua Clóvis Pevlaco 536, ali no centro de Juazeiro do Norte. Conosco também, Delton, Nilo Embalagens. Meu amigo, uma loja completa em embalagens. Tem também artigos para a festa. Vai preparar aí a comemoração com os amigos, né? Aquela curtição do final de semana, a festinha de aniversário. Lá tem pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros, quentinhas de vários modelos, sacolas. Tem também caixas para bolos, salgados, embalagem para pizza, tudo mesmo que você imaginar em termos de embalagem, você encontra em Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, ali pertinho da Acalanto. O telefone e o WhatsApp de Nilo Embalagens é 99607-2384. Nilo lá do Nilo Embalagem deve conhecer Nilo da Acalanto. Deve sim, deve. E daquele Nilos ali, pizzaria. Também. É tudo pertinho. Tudo bem pertinho, né? Eu acho que eles se conhecem. É. Não?
Marco Valério. O Nilo deve conhecer o Dejanilo. Também acho, viu, Marco Valério? Bom, e nós trabalhamos também com o apoio, Marco Valério. Já estava esquecendo aqui, rapaz, da Ares Motos. Maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você vai dar um pulinho na Ares Motos, que agora teve moto. Aqui para falar bem baixinho para quem tá ouvindo a gente agora. Moto com apenas Atenção, ouvintes, R$ 599 de entrada. Isso mesmo. Moto com apenas R$ 599 de entrada, que você pode parcelar no cartão de crédito e vai levar a moto emplacada. E tem alguns modelos que você já tem pronta a entrega. É só escolher a cor lá e mandar faturar e sair de Honda 0 km na Ares Motos. Mas não conta pra ninguém não, fica só pra tu mesmo aí, tá bom? Valeu! Muito bem, Delton Sá. Deixa eu falar também aqui do Instituto Juazeiro Bom de Bola. E o guri de lá são tudo bom de bola mesmo. Sexta-feira, Delton Sá, vai haver um evento para entrega de material, um evento para entrega de kits esportivos promovidos pelo Instituto Juazeiro Bom de Bola. E o Pilha me disse que ainda vai ter um coffee break lá, ainda vai ter uma língua de sogra. Vai ter lanche, vai ter recreação, muita diversão para a criançada. A comunidade está sendo convidada. E vai ter a entrega do kit, que tem camisa, short, chuteira, meião e bolsas. E a presença de Anderson Luiz também. Presença VIP no evento. Ele é apresentador, animador ou exatamente. Presença VIP. Presença né? VIP, Vai ser lá no Polo de Convivência então, Social. Sou eu, Marco Valério. Não, acho que não. Acho que ele caiu lá. Vai confundir o horário? Ele caiu lá. Bateu os horários. Não é isso, não. É porque ele caiu lá. Já tem outro. Caiu, né? Polo de Convivência Social do bairro Frei Damião a partir das 18h30. Instituto Juazeiro Bom de Bola. Procure também nas redes sociais. É presidido pelo grande Jackson Pilha. Agora, sabe uma coisa, Marco Valério, que quem fez até hoje eu não vi ninguém se reclamar, Marco. O que foi? Foi quem colocou geração de energia solar em casa. É doido, deve ser bom demais, homem. Eu não vi até hoje um cidadão que tenha chegado e tenha dito, rapaz, não gostei não, nem que tenha dito assim, rapaz, todas as pessoas que colocaram geração de energia solar em sua casa estão extremamente satisfeitos com o que colocaram. Mesmo aqueles que lá no começo, Marco Valério, pagaram mais caro, né? Que agora está mais popularizado, pagaram mais caro, não se arrependeram do que fizeram. Imagine agora que tem cada preço filé para você colocar geração de energia solar na sua casa. Estou pensando em colocar na casa de mamãe lá para poder, só para contratar, porque tá mais barato. Para ter a impressão que tá pagando mais barato ainda, Marco. Lá na Gênesis Solar. Né? Financiamento de 100% do seu projeto e você pode parcelar em até 18 vezes. Gênesis Solar. Chame meu amigo Luciano Carvalho no WhatsApp 981237956 e deixe o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também Grage Veículos Multimarcas. Compra, vende, troca, financia carros seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Meu amigo, lá tem um estoque sensacional. Palio, Fiat Uno, Gol, picape Saveiro, picape Estrada, tem Corolla, tem Fiat Toro, tem o Creta, tem 2 Cretas lá para você escolher, um assim meio cor creme, outro preto, novíssimo, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca. Claro que tem bônus, as melhores condições, as melhores propostas para você adquirir o seu seminovo é com a Grage Veículos. Avenida Padre Cícero 1215, ali ao lado do Itaú, em frente ao Marquise Branca, bem na linha férrea, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Já dá uma conferida aí no Instagram, @GrageVeículos, e amanhã você dá um pulinho lá. Informações 99208-8592. Em nome também de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Na Atacom tem o encerramento aí da promoção, leva tudo, você tem que correr para garantir a promoção da Atacom Home Center, promoção leva tudo Atacom com o menor preço, a melhor condição pra você, Marco Valério. É isso mesmo, Delton Sá, no timaço da Vale FM, loja Glamoda. É isto mesmo, que maravilha! Loja Glamodas pra você na cidade do Crato. Lá na Glamoda, tudo em bolsas, sandálias, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, sandálias femininas. Fica lá na rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, lá no Mandacaru Center, onde você será bem recebido. Visite a Glamoda, sinta-se um Demontier Tenório. Bom, em nome também da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri para você aproveitar
com pratos deliciosos. Estive lá sábado, Del. Rapaz, mão Rapaz, de que vaca. atendimento espetacular, viu, Del? Churrascaria Mão de Vaca é simplesmente espetacular, viu, Marco Valério? Você tem que dar uma passadinha na churrascaria Mão de Vaca. E você também pode receber em casa. Se você tá afim de ficar em casa, é só ligar 988657741. Churrascaria Mão de Vaca é o melhor churrasco da região do Cariri. Farmácias Fernandes, são 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande atendimento, ótimos descontos, variedade completa de medicamentos e perfumarias para você. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Um abraço pro grande Marquinhos, torcedor do Vasco e do Icasa. Pois é, Marco Valério. Em nome também do Hotel Almoarama, a casa do Caririense na capital cearense. Hotel Almoarama, reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. Produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, burgão, pão árabe, torradas. Tem a linha integral também, né? Multigrãos, aveia e a deliciosa massa para pastel tasquinha. Produtos de qualidade da Panebon Pão Nosso. Em nome também de Fox. Tá a fim de comprar teu celular. Eita, rapaz. Ô, meu caro Pitombeira. Anderson Luiz. Passa esse bichinho aí, por favor. Esse bichinho que tá aí, carregando aí. Pra eu poder falar aqui da Fox. Que meu amigo Erlim me mandou um texto. Rapaz. Aí eu esqueci. Mês de julho, né, Delton? Já ia falar sem falar do texto novo, meu amigo Erlim. Delton, não esqueça não, ó. Sabe quem tá esquecendo direto quando você não tá aqui? JF. Não, a salvação é que eu lembro, né, pra ele poder falar. Mas esquece direto, Delton. Porque, Marco Valério, a Fox tem os melhores lançamentos em celulares e acessórios do mercado. Trabalhamos com toda a linha da Xiaomi, Samsung. Como é que chama? Apple? Como é? É Apple mesmo? Não, é. Apple. Depende da. Lá é igual diferença aí. Lá é igual nós aqui, Delton. Um fala porta, outro fala porta, portão, outro é porta. Pô, temos a melhor assistência técnica para o seu celular e somos há 24 anos no mercado. Fox. Quando o seu celular está em boas mãos. Serviço e peça em até 10 vezes sem juros no cartão. Loja Matriz, Padre Cícero 595, esquina com Santa Luzia. Loja 2, São Pedro, ali em frente à Prefeitura, esquina com o Seminário. Loja 3, no Crato, na Senador Pompeu 56, na Praça São Vicente. E loja 4, ali no Cariri Shopping, ao lado do São Luís, Marco Valério. Boa noite, galera. Boa noite, Bibi. Bibi tá ligado. Bota a venda de Bibi já aí, JF. Deixa eu falar também, sabe o quê? Baleia Burger, meu amigo. Delton Sá. A gente tava comentando aqui um dia desses o custo-benefício, né, de Baleia Burger, porque o preço é excelente. Agora, muito melhor que o preço, meu amigo, é a qualidade do Baleia Burger. É aquele hambúrguer que você come e realmente fica satisfeito. E o bichão é grandão, viu, Delton Sá? Meu amigo, você fica super satisfeito com o Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, imprensadinho ou normal, peça o seu Baleia Burger. É só ligar, Delton Sá, diga aí. Peraí, Marco Valério, vou dizer agora, atenção, anota, galera, que ela veio pra derrubar o boi 988-380548 pra você pedir aquele Baleia Burger. 988-380548. É lá na fazenda do Baleia, do Arlindo. Saí, encontrei com Baleia outro dia. Gente boa, né, não, Delton Sá? Demais, tava ali comprando. Tem tristeza não, tem que Baleia? Que conversa, tá feliz da vida. 988-380548. Deixa eu falar também de Ramagem Couros. Fale de meu qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Delton Sá, chama dinheiro. É ou não é Ramagem Couros? É muito dinheiro, É doido, homem. Tem liseira aqui não, homem. Aqui, ó. Valério. Pensa que tem liseira, Delton Sá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô comprovando, Delton Sá. Eu tô ligado. Oxi, isso aqui vale ouro, Delton Sá. Ramagem Couros, fábrica Avenida Padre Nessô Sampaio 690. Telefone 3571-3758. Olha aí, você vai presentear alguém, né? Compre o kitzinho o kitzinho que eu falo na maneira carinhosa. O kit com cinto, carteira, porta-moedas da Ramagem Couro. Para fechar, Farmácias Fernandes. São 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Farmácias Fernandes presente em todo momento. E Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão formando grandes profissionais. Abraço, professor Jaime Romero, grande tricolor.
que deu no Fluminense de JF, bem que eu falei sexta-feira, Fluminense perdeu e o JF errou mais uma. E um abraço pro meu querido amigo Luiz Geraldo. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Olha, ouvintes, 18 horas e 41 minutos, 6h41, tá na hora das notícias do time do Guarani. Anderson Luiz, boa noite, Anderson. Boa noite, Ruge, Leão. Boa noite, Delton Sá, boa noite, Marco, boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Rapaz, não voltou liso não, né? Voltou não, tá não. Coisa boa é passear em Cancún. Você volta, que é uma maravilha. Pra não chorar, é só ligar pro meu amigo Luiz Carlos, que vai dizer, eu tô Que é isso, rapaz. Liga pra Luiz Carlos, vai dar certo. Aí tem uns colegas nossos da imprensa, esse povo que faz jornalismo, viu, Anderson? É um povo que ganha dinheiro. Tem um amigo nosso ali em Nova York. Aí o outro aqui, foi pra Cancún. Ora... Só nós. Tá vendo aí? Só nós. Só... A gente chega lá, né, Anderson? Vai dar certo. Vai dar doido, certo. Macho. Vamos trabalhar pra isso. Mas vamos falar do Leão do Mercado, Bora. Porque o Guarani vai ter eleições no próximo dia 20. Isso mesmo. A diretoria, o Conselho Deliberativo, chegou a um acordo com a executiva do clube e vai realizar essa eleição no próximo dia 20. O Soares continua no comando do time até o final do Campeonato Cearense e na sequência... Que é Fares Lopes, não? No caso... da Taça Fares Lopes, e na sequência essa diretoria já irá assumir o clube. A eleição irá acontecer no próximo dia 20, o prazo máximo para escrever a chapa até o dia 19, e nós já temos hoje uma chapa que é liderada pelo Luiz Ivan. Luiz Ivan, que já foi presidente do conselho da equipe, Zé Ivan, ele já foi presidente. Luiz Ivan quer ser candidato a prefeito. O Zé Ivan, o nome dele. Zé Ivan. Que não é o Zé Ivan Leiteiro, que foi vereador. Pois explique melhor quem é esse Zé Ivan. Zé Ivan já foi presidente do conselho da equipe do Leão do Mercado em outra oportunidade, inclusive quando o Mário Vidal era presidente também do time do Guarani. Foi um dos presidentes que durou no Conselho Deliberativo do Guarani, teve todo o seu mandato à frente do Conselho Deliberativo e agora vai assumir a chapa na executiva. E com ele, na vice-presidência, como sempre, nos últimos acontecimentos, o Val da Pizza vai continuar como vice. Rapaz, Val, vai de novo ser vice. Vice. O Edilson Novaes, ou Edilson Sofumê, como preferirem, ele vai vir como diretor financeiro. E o Rildo Lemos será... Quer dizer que lá veio o vereador Barbalha. Rildo Lemos... Rapaz, você tá muito pensando na política, viu, Anderson Luiz? Rildo Lemos será o secretário. Essa será a chapa da executiva O Rildo tem, assim, algum histórico já como diretor do Guarani ou não? Não, ele faz parte do conselho lá do CT do Guarani, junto Aquele com pessoal do mercado, Samuel, Alisson... Vão fazer parte da diretoria, só que com outras funções. Cada um vai ter sua função dentro da diretoria. Vou dar um exemplo, por exemplo, no conselho deliberativo do clube, a gente vai ter uma mudança na presidência. O Cícero Davi vai vir para presidente. Cícero David? Sim. Vai voltar para presidente, rapaz? E o Alisson vai ser o vice-presidente do Cícero Davi. O Juraci Silva vai ser o presidente de honra da equipe. Nós temos nomes como o diretor de comunicação, nosso querido Brandão, o diretor de base, o Gilson, todo mundo já conhece. O Roberto faz parte dessa nova... Gilson. Direção aí do Guarani? Ou... Não. Roberto não faz parte dessa direção. direção. O Roberto também tem importantes serviços prestados ao time do Guarani. A novidade também é o Ronaldo Angelim, responsável pelo marketing do clube e também pelo futebol feminino. O Ronaldo Angelim ficará responsável pelo futebol feminino. O diretor de futebol será justamente o Samuel. Marketing. Tá aqui, marketing e futebol feminino. Responsabilidade do Ronaldo Angelim. O Ronaldo Angelim por si só já é o marketing, né? Agora, gestão de marketing é que a gente não sabe da experiência, mas claro que nada que não possa ser resolvido. Né? Se ele tiver uma boa assessoria ali, ele manda ver só com o nome dele, né? O diretor de futebol será o Samuel Caldas nessa ocasião. E diretor de futebol, é o cara que contrata. Sim, e o Luciano Basílio entra como gerente de futebol e diretor comercial. Então vamos ter todas essas pessoas que fazem parte tem do nomes Guarani. bons aí nessa diretoria do Guarani, né? Se todo mundo trabalhar para valer, porque assim, independentemente desses nomes aqui, eu já vi muitas vezes em diretoria de clubes aqui de Juazeiro, tem lá a relação 10, 12, 15 diretores, bons nomes, mas na hora do vamos ver, só 2, 3 trabalha e olhe lá.
Tomara que agora seja diferente. Essa chapa foi formada já há algum tempo, a gente até adiantava muito antes da Taça Fares Lopes, que existia uma conversa e que essa conversa era meio que liderada pelo Ronaldo Angelim. Essas pessoas se reuniram no último final de semana, inclusive lá no Juraci, eu tive informação que o Juraci convocou todos para essa reunião, e aí foi formada essa chapa que irá ser eleita no próximo dia 20. Lógico, até o próximo dia 19 tem a possibilidade de qualquer conselheiro do clube pode também se candidatar, forme sua chapa. E o Juraci, ele vai entrar em alguma coisa? O Juraci, ele faz parte como presidente de honra da equipe. Ele já está fazendo parte como presidente de honra da equipe do Guarani. Então tem toda essa movimentação para que no próximo dia 20 aconteça as eleições no Guarani e o Suarez entrega o cargo logo após a Taça Fares Lopes. Tá aí, Delton Sá. Dias melhores para o Leão, vamos esperar que aconteça. Eu só espero que não haja nenhum problema de ordem burocrática nessa história, porque é muito esquisito você antecipar uma eleição de alguém que sequer renunciou ainda, certo? Eu não sei se... E aí é onde eu acho que essa diretoria precisa se preocupar, porque pode gerar algum tipo de problema, né, burocrático. Porque assim, você convoca uma eleição, ou uma eleição está programada. O Suarez assumiu agora, recentemente, né? Sim. Esse mandato é para ir até quando? São 3 anos o mandato do Suarez. Então pronto, veja bem. Estão antecipando a eleição de uma renúncia que vai acontecer após a eleição. Eu me preocupo muito com essa parte burocrática, que pode gerar depois problemas. Então você acha que primeiro teria que renunciar o atual presidente, Delton? Renunciar. Sim. Ora, como é que eu vou fazer uma eleição, Marco, de alguém que eu estou prevendo que vai renunciar? Existe até um acordo, mas mesmo assim no papel Mas mesmo não há assim, previsão. o que precisa ter é a renúncia. O que é que gera uma convocação de eleição? A vacância do cargo. Então pronto, o cargo está vago? Não. O que é que gera essa antecipação? Se você vai fazer uma eleição que está para acontecer no final desse ano, aí você quer antecipar a eleição, prevendo que o cara vai assumir no final do ano, mas agora antecipar 2 anos? 2 anos? Porque a única antecipação que pode ter hoje é da eleição ordinária, normal. Tá parecendo antecipação de eleição da Câmara Municipal, assim, me lembrei agora, viu? Pois é. E o que foi que aconteceu na Justiça? Não conseguiram. Porque não faz sentido, Marco. Com eles, por exemplo, Suarez tinha 3 anos de mandato, só cumpriu 6 meses, está indo para o 7º mês. Vai abrir uma eleição para uma vaga, porque ele está renunciando. Por enquanto ele não renunciou. Aí você vai antecipar uma eleição que é daqui a 3 anos? Delton, se por acaso tivesse eleição dia 20, aí ponto, elege o pessoal, a gente vê aí pessoas com capacidade, mas vai que o Suarez dia 27 não renuncia. E aí, como é que fica? E aí? Hein? E no Guarani, meu amigo, eu já vi de tudo, Delton. Quer ver outro problema, Marco Valério? Principalmente no futebol do estado de Ceará. Tu antecipa hoje, aí faz a eleição da diretoria agora, antes, aí o cara renuncia depois, aí o Guarani vai jogar a segunda divisão ano que vem. Só por causa de 3 pontos. Aí o cara tá só de olho, o time lá. Aí vai um time, cai, chega lá na federação, dá entrada. Ó, tô dando a entrada aqui, porque o Guarani jogou o campeonato irregular. Essa diretoria aí foi eleita antes de haver uma vaga, ela tá, todos os contratos são assinados de forma irregular, ilegal, sei lá. Ninguém denuncia. Aí o rebu tá feito, né, Delton? Aí não tá ruim, Marco? Eu não faria isso. Meu amigo, fica até o final. Não vão deixar o Suarez ficar até o final? Deixa ele até o final, manda ele renunciar e depois faz a eleição, mano. Qual é a diferença fazer dia 20 e fazer dia 30? E um detalhe, Delton, independentemente dessa situação que você tá levantando, que tá correta, digamos, o Suarez ele vai terminar a Fares Lopes. A gente não sabe até onde vai a participação do Guarani da Fares Lopes. Aí assume uma nova diretoria. O Guarani só terá calendário do clube profissional lá pro ano que vem na segunda divisão, que é, não sei se vai ser em fevereiro, ou março, ou abril, não sei qual será o período da segunda divisão do ano que vem. A questão também tem em relação ao futebol feminino. As meninas vão jogar agora em setembro a competição. Pode ser por essa questão, a antecipação. Ou então desenvolver também as categorias de base, que seria muito importante. Tem essa situação também, que o Gil já está trabalhando nos bastidores. Agora, futebol profissional masculino, que é realmente o que chama a atenção, o Guarani não tem o que fazer em todo o segundo semestre. De fato, isso tudo vai ser discutido entre a diretoria, mas até então a
eleição está marcada para o próximo dia 20 deste mês. Tá legal, Anderson. Obrigado pelas informações do glorioso rubro-negro juazeirense. Parabenizar aqui, Delton Sá, o Antônio de Naninha. Ele é taxista na cidade de Barbalha, é um grande ouvinte do nosso Vale Esportes, da programação da Vale FM. Ele passa o dia lá circulando com o seu táxi, ouvindo a Vale, ou então, como está parado lá no ponto, fica descansando um pouquinho, rádio ligado na Vale. Então, Antônio de Naninha, aquele abraço. E um abraço também aos amigos lá na rodoviária, todo mundo acompanhando a Vale FM. Vamos pro intervalo que a gente vai. Manda um abraço pra Piquinês também, ó. Que é caminho do Botafogo. Siga o líder aí. Siga o líder. Aí, chega Garrincha. Chega Garrincha, tá se abrindo. Aí, ó, Garrincha ainda ali, ó. Garrincha ali, ó. Vamos pro intervalo. Bora. Vamos, a gente volta já já. Bora, JF. Vale FM. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 20 mil reais. Isso mesmo, uma picape Estrada Cabine Plus mais 20 mil reais só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Ainda tem 10 mil reais no Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério! Fala, Bibi! Mandar aqui um abraço especial pra turma boa que acompanha a gente lá do Instagram e também do podcast. É o novo nome, viu, JF? É no automático agora. No Áudio Esportes. Grande abraço aí, Fábio, João Neco. Um grande abraço pra esse pessoal. Bora chamar o Super Killer. Maria, Kilmer Marco de Campos. Bota o Kilmer pra falar. É. Boa noite, Kilmer de Campos. Um abraço, meu querido Marco Valério. Delton Sá tava morrendo de saudades de você, viu, Delton? Ô, Kilmer, eu também tava com saudade de Vossa Excelência. Mas eu tava bem pertinho de você, eu não tive foi como ir aí. Ei, é sério, você não viu Los Pedes por essas bandas aí nesses últimos dias aí? Eu não. Los Pedes me deu um olé bem dado. Eita. Eu soube que Los Pedes estava na área, viu? Aliás, Marco Valério, você disse que Júnior Pitombeira tosse Vasco. Vasco. Tosse Vasco. Ele é quase, ele é quase um Kilmer de Campos. Ele torce Guarani em Juazeiro, Ferroviário em Fortaleza, Sport no Recife, São Paulo em São Paulo e Vasco no Rio. Mas, rapaz... É quase um Kilmer de Campos, viu? Pernambuco. Eu só não concordo com o Júnior Pitombeira no Pernambuco, porque eu sou Santinha. Eu sou Santa Cruz. E ele é Sport. Meu amigo, ele disse que tem que ganhar pelo menos em algum lugar, né? Ele tem que ganhar pelo menos em algum lugar, né? Já que a gente falou em esporte, eu começo pelo Ceará. O Ceará continua sem vencer no Brasileirão Série B. E o pior, a distância para o G4 aumentou. O Ceará hoje está a 8 pontos do G4 e isso não é bom. O próximo jogo do Vozão será aqui na capital, sexta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 21h30. Time que é treinado pelo Marcelo Chamusca, que já foi do Ceará, já foi do Fortaleza. O Guto Ferreira ontem estreou no banco de reservas, debaixo daquela chuvarada que caiu na Veneza Brasileira. E o Guto, ao final da partida, disse que vai ter muito trabalho para recolocar o Vozão no caminho das vitórias. O time já está em Fortaleza, hoje foi folga, amanhã começa tudo de novo. Repito, visando o jogo da sexta-feira, 21h30, Castelão contra o Botafogo de Ribeirão. O Fortaleza perdeu para o Flamengo. E às vezes eu não consigo entender os torcedores da capital. Todo mundo com raiva, Ceará e Fortaleza. Bom, na minha opinião, foram dois resultados previsíveis. O Ceará perder na ilha para o Sport e o Fortaleza perder no Maracanã para o Flamengo. A torcida do Fortaleza queria que o Fortaleza vencesse o Flamengo e pudesse vencer o Flamengo. Eu acho dois resultados. O Fortaleza perdeu o jogo, perdeu um pênalti, o Iago Pikachu bateu e o goleiro do Flamengo acabou pegando, aí apareceu a categoria do Gabigol e apareceu a categoria do uruguaio Arrascaeta e o Flamengo acabou vencendo o Fortaleza 2-0. O Leão de Aço corre para regularizar Escobar, lateral esquerdo contratado com Ibiza da Espanha, e corre também para regularizar Marinho, contratado junto ao Flamengo. O Leão de Aço folgou no dia de hoje, reapresentação amanhã, porque só joga no domingo contra o Atlético Paranaense. Já o Floresta continua sem vencer. O Floresta, jogando aqui no PV, empatou com o clube do Remo em 0-0 e de graças a Deus esse ponto conquistado. O Floresta continua na zona de rebaixamento. Pela quarta divisão, eu ontem fui até parabenizar o Lamar Lima, o príncipe
batizado pelo Tony Souza, o Lamar Lima, que vem fazendo um bom trabalho aqui na capital, depois que assumiu o Caucaia. Ganhou do Icasa, empatou com o Ferroviário e empatou com o Tocantinópolis, lá em Tocantinópolis. Ele lamenta não ter chegado mais cedo para tentar classificar o Caucaia. O Caucaia tem 10 pontos, ainda tem 3 jogos a fazer, ainda pode se classificar no G4. No Ferroviário, o Ferroviário administra a partir de agora. Limpa os cartões, já está classificado e em primeiro lugar do grupo. O time do Ferroviário ontem empatou com o time do Caucaia 1-1. Rony Lobo, ex-crato, fez o gol do Ferroviário e o Túlio, que já vestiu o manto sagrado coral, fez o gol caucaiense. A reapresentação do time foi hoje, porque quarta-feira o Ferroviário joga contra o Guarani de Sobral. Se ele aparecer, o jogo está marcado para o PV, 8 da noite. E no sábado, o Ferrão Querido joga em Tocantinópolis contra o Tocantinópolis, e a gente acompanha tudo lá no interior do Tocantins. Aproveitar e abraçar o grande Raul Santos. Eu vi a entrevista, um bate-papo com você, Delton Sá, o grande Raul Santos, executivo de futebol do Ferroviário, que eu sempre digo, uma das gratas e boas revelações no executivo de futebol do estado do Ceará. É nosso, nascido no Juazeiro do Norte e tem um papel destacado aqui na capital. Parabéns, Raul, pelo grande trabalho à frente do executivo de futebol do Ferroviário. Por aqui, nada mais a acrescentar, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Eu Super Kilmer, tudo isso no oferecimento de ESC Cursos. Acesse o site do ESC, esccursos.com.br, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos, Elton. E a Luiz tá doido pra falar de novo. Mas deixa eu só botar aqui o áudio de Bibi, ó. Bota, Bibi. Boa noite, galera. Boa noite. Coloca a letra do Delton Sá. Já botei, macho. Aí a de Kilmer Campos. É porque Kilmer já participou. E se você colocar a tua letra também. Eu vou pedir a JF, viu? Eu vou marcar a galera. Valeu, Bibi. Cuida. Rocha. Rocha. É uma figura esse Bibi, né, Delton Sá? Rapaz. Fala, Luiz. Fala, presidente. Falta minha vinheta, viu, Bibi? Você tá devendo essa. Não, mas a culpa não é de Bibi, não. Ah, não, né? A culpa... É da produção. Não, a culpa dessa vez não é de Gataçai. Pronto. A culpa é de Boninho, que não produziu, Não montou. A sua... Eu acho que ele já fez foi perder essa gravação. Eita, diabo. Aí não é demais, homem. Aí lá. Pagar o homem pra vir pro estúdio de novo. E a vinheta de Bibi é cara, viu? É outro cachê. O cachê é altíssimo. Mas a Rocha... Bora lá, destacar que o Icasa realiza amanhã um último trabalho lá em Horizonte. Esse trabalho vai ser pela manhã, às 8h30, lá no estádio Domingão. A equipe icasiana está hospedada lá na pousada Horizonte, onde o jogo acontece na quarta-feira, diante do Atlético Cearense. Olha, agora falando sobre a equipe que vem trabalhando, Delton e Marco, pelo visto, o Flávio está disposto a mexer nesse esquema tático que ele vinha trabalhando. Em determinado momento do trabalho ontem, lá no CT Praxidão, ele chegou a colocar o Marlon como lateral esquerdo, descartando ali o Laerte, também o Felipe Pernambuco, e colocando o Marlon. Pelo lado direito, o André Vitor, e a zaga com o Arlan, que está de volta, e também o Jairo. Mexeu nas peças também do meio campo, colocando os volantes Douglas Bomba e Marcelinho, além do Lucas Lourenço. E no ataque, ele chegou a descartar o Juan em determinado momento e colocar Davi, Rogério e Vitinho. Essas dúvidas, com certeza, ele deve solucionar até amanhã nesse último trabalho. E aí, na quarta-feira, é que saberemos de fato o que é que está passando aí na cabeça do Flávio para montar uma estratégia e enfrentar e, quem sabe, vencer o Atlético Cearense na quarta-feira. E eu volto amanhã com muito mais do Verdão do Cariri aqui no Vale Esportes. Um abraço a todos e uma ótima noite. O Aloysio Vilar. Anderson Luiz, tem mais alguma coisa, Anderson Luiz? Fala antes. Sobre o time, né, Delton Sá? O time tá trabalhando. Hoje trabalhou pela manhã, fez um trabalho físico. E amanhã o técnico Jefferson Robinho faz o último treino. Aí faz um trabalho de posicionamento e bola parada. O último treino do Guarani antes do jogo. O time vai amanhã ou vai no dia do jogo? Vai no dia do jogo. Sai possivelmente 1h da tarde daqui. O jogo à noite, né? Sair de 1h da tarde. Logo após o almoço já pega a estrada para a cidade de Iguatu.
Muito bem, meu caro Anderson Luiz. Marco Valério, João Filho, só pra gente fechar, né? Bora, JF, cuida. Eu vou pra onde? Os resultados, rapaz. Resultados? É o jogo de hoje. Não, tem Goiás. Tá todo desmotivado, Delto, sabe? Porque ele errou quase tudo na sexta-feira. Nenhuma Errou o novidade. Palmeiras, errou o Fluminense, errou tudo. Pra não dizer que ele não acertou nada, ele acertou o Bragantino. Ele acertou o Bragantino. Goiás e Coritiba vão se enfrentar daqui a pouco, fechando a rodada da Série A. Certo. O senhor quer que eu pergunte? Só? Tem mais jogo não? Não, a bola tá rolando pela Série B, Mirassol e Ituano. Começou o segundo tempo agora 0-0. Ainda teremos pela Série B o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto com o Guarani de Campinas. 2 jogos pela Série C, Náutico e Altos do Piauí, São José do Rio Grande do Sul e América de Natal. E hoje tem um time que o senhor torce muito, vai jogar hoje pela Série D do Campeonato Brasileiro. Um duelo paraibano, Campinense e Souza. Vixe. Vão se enfrentar hoje. Jogo bom. Pela Série jogo D. Jogo bom, jogo animado. 8 horas da noite a bola vai. Pergunta da Sá quem vai ganhar no Brasileiro aí, que a gente já deu os palpites na sexta. Delton, quem ganha esse jogo? Goiás ou Coritiba? Goiás. Muito aí, tá vendo aí como o Delton sai um rapaz inteligente? Vamos embora, JF. Eu vou ficar. Vai ficar fazendo o quê? Eu vou ficar com o Piquinês aqui. Você vai pra uma reunião com o Piquinês. Vou conversar com o Bem Piquinês. que Boi disse que você tinha trocado ele por alguém. Agora eu descobri quem é. É Piquinês. Boi me abandonou, nunca mais veio. Valeu, gente. Grande abraço. Eu vou estar no A Noite é Nossa. 8 horas da noite, de 8 às 11. O melhor da música aqui na Vale FM, a rádio que é tudo que você